Nós acreditamos que a intolerância e a xenofobia nascem da falta de informação. Então a gente procura fornecer informações, contar histórias para que as pessoas se sensibilizem pelo tema e se mobilizem também para participar dessa rede de integração e de acolhimento dos refugiados. Para nós, todas as doações são muito importantes. Sejam as doações financeiras ou as doações materiais, elas são fundamentais para a manutenção do trabalho que a gente desenvolve e para a ampliação dele. Eles devolvem a nossa dignidade. Que por fuera nos veamos como estamos, por dentro nadie sabe lo que está pasando en nuestras casas. Oi, gente! Caritas está fazendo uma campanha para doar. A gente está convidando vocês para ajudar a Caritas y también ayudar a las personas. Que de un día para otro se te paralice el mundo, o sea, te quedaste sin trabajo, estás en un país que no conoces a nadie. Las únicas puertas que nosotros tocamos son las de Caritas. Nos ayudaría mucho, no les voy a mentir, sí nos ayudaría porque la verdad es que estamos muy mal en casa. Necesitamos pagar alquiler, comprar comida, tenemos niños en casa que necesitan pañales, necesitan leche. No tenemos casa propia. Estuve enferma y a raíz de que estuve enferma me botaron del trabajo. Tengo 4 meses sin trabajar y ahora a raíz de la pandemia recibimos cualquier tipo de ayuda. Sea poco, sea mucho, sí nos va a servir. Así que muchas gracias. Cualquier tipo de ayuda que sí de verdad hace falta. Es muy buena la ayuda que nos brindan. Con la ayuda que ustedes nos están facilitando, están ayudando muchas familias que de verdad lo necesitan. Doe para Caritas. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à primeira SACEP, Semana de Arte, Cultura, Extensão, Pesquisa e Inovação do IFRJ. Essa é uma mesa redonda que tem como tema o novo marco do saneamento, visões e desafios. Para que a gente possa desenvolver esse assunto, nós convidamos aqui 3 pessoas, 2 convidados externos e um professor do IFRJ. Vai estar com a gente a Tatiana Matos, que é diretora de saneamento da Rio Águas. Também vamos ter conosco o professor Gandhi Giordano, professor da UERJ, diretor técnico da Tecma Meio Ambiente e também conselheiro do Conselho Regional de Química. E o professor Robson Campos, professor do IFRJ, profissional também do setor de saneamento. Para começar, eu queria trazer para vocês um texto, que é o iniciozinho de um texto que nós fizemos lá na Câmara Técnica de Meio Ambiente do CRQ, um texto que fala um pouquinho sobre essa questão de uma lei que foi agora, em 2020, aprovada, a Lei 14.026, que trouxe o marco do saneamento básico no Brasil. Então, vou ler aqui para vocês, para que a gente possa introduzir o tema, depois vou passar para a nossa primeira convidada. Considerações sobre o novo marco legal do saneamento. É notório que, dentre os projetos de infraestrutura, o saneamento básico é o setor que menos recebe investimentos há décadas. Espera-se que o marco regulatório aprovado recentemente possa gerar benefícios para uma sociedade em que quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e apenas 46% dos esgotos gerados são tratados, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Contudo, a Lei 14.026 divide opiniões. Para economistas, as expectativas são animadoras, com maiores investimentos e geração de cerca de 70 mil empregos diretos e indiretos nos próximos 14 anos. Além disso, sugere-se que a regulação nos moldes propostos
protegeria os interesses dos usuários, principalmente quanto ao controle dos preços e a qualidade do serviço. Mas, para alguns especialistas, os serviços podem ficar mais onerosos e há riscos de não atendimento a regiões periféricas. Talvez o principal ganho com o marco legal seja a possibilidade de universalização dos serviços de saneamento básico até 2033, a inclusão de metas em contratos de prestação de serviço e a delegação de regulação das atividades à Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, poderiam garantir o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com tratamento de esgoto. Mas resta a dúvida de como fornecer esse tipo de serviço para comunidades, por exemplo, onde obras de melhorias pelo poder público ou privado são mais complexas, como zonas rurais, pequenos agrupamentos habitacionais. Colegas que nos assistem hoje, eu acho que a primeira questão é a gente tentar entender se essa lei veio para o bem e o quão factível é essa lei. O que a gente sabe é que diversos estudos apontam que para cada dólar investido em saneamento, gera-se economia de 4,3 dólares em custo de saúde. Então, ter a possibilidade de lidar com saneamento, dando a possibilidade de que convênios sejam feitos também com a iniciativa privada, aumentando competitividade, pode ser positivo. Por outro lado, será que há interesse privado em levar saneamento a zonas onde talvez não se possa cobrar aquilo que a infraestrutura vai exigir? São muitas as perguntas também porque foram criados novos cargos, por exemplo, que a gente vai ver, o cargo de analista, especialista em regulação de recursos hídricos e saneamento básico. Falta a gente entender qual a formação básica, qual é o conselho profissional que vai regular esse tipo de profissional. Será que realmente vai haver interesse de empresas privadas levar saneamento, levar água potável a áreas em que a infraestrutura seja mais complicada? Então, para tudo isso, a gente vai estar aqui discutindo e trouxemos algumas pessoas que são realmente conhecedoras do setor. A primeira convidada nossa é a Tatiana Matos, que é diretora de saneamento da Rio Águas, e nessa ocasião, então, eu gostaria de pedir para que a Tatiana falasse um pouquinho para a gente a sua visão sobre o que ela acha, o que você acha, Tatiana? Quais foram aí os avanços e quais são os grandes desafios depois da publicação dessa lei? Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Obrigada, Harley, obrigada, Marília, obrigada a todos aí da SACEP e do Instituto como um todo. Eu separei alguns pontos aqui do novo marco de saneamento para a gente poder tentar abordar, né, melhor o que ele trouxe, né, de novo para a gente. Né, uma das coisas que a gente vê de cara é a migração, né, da ANA, que era a Agência Nacional de Águas, e passou a ser, com o novo marco, a Agência Nacional de Águas e Saneamento, né? E ela ficou responsável, né? Agora ela vai ter a competência, né, da Política Nacional de Recursos Hídricos e de instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, né? Ou seja, ela fortalece a regulação e a normatização e a padronização nacional dos serviços, né? O que é muito importante, né? Porque se a gente está partindo por um modelo, né, de privatização, né, que não é muito bem privatização, né, seria concessão dos serviços, a gente teria que ter essa regulação muito forte. Então, o marco já está possibilitando essa construção, né, dessa estrutura regulatória, né, começando lá da ANA, né, e partindo para as agências estaduais e municipais, né, isso é muito importante, né, além da questão de trazer a necessidade de se estabelecer contratos de programa específicos, né, com metas a serem alcançadas para a universalização,
né? Até então, a gente tinha, na maioria dos municípios e dos estados, as agências, as companhias estaduais, né? Como é no caso do Rio de Janeiro, de prestadora de serviço, né? E que não tem contrato de programa, né? Não tem indicação de meta, indicação de regras, né? Para prestação de serviço e como que ela vai fazer a universalização, regramento tarifário, isso não existe, né? Aqui no Rio de Janeiro e na maioria dos municípios, né? Então, o que a gente precisa é conseguir, né? E, de repente, esse marco, sim, trouxe essa possibilidade da gente ter a regulamentação forte, né? E a gente conseguir estabelecer essas regras, essas metas contratuais, né? Para que a gente possa ter uma luz, né, no fim do túnel, né? Ah, eu vou universalizar o meu serviço? Vou. Quando que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? A que custo que isso vai acontecer para o usuário do serviço, né? Que é o mais importante. Outra coisa que o Marco trouxe foi a data limite de universalização para 2033, né? Que, na verdade, é uma meta ousada em termos de Brasil, é bem ousada, então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Para que isso não seja simplesmente uma normativa escrita e não vá ser posta em prática. Né? Então, é necessário também que a gente invista nos planos de saneamento, né, nos planos de saneamento municipais, porque o município, sim, ele consegue com mais detalhamento, porque ele é detentor do uso do solo, né? Então, com mais detalhamento, ele consegue dizer, não, eu consigo a minha universalização em 5 anos ou em 10 anos, né? Isso tem que ser melhor esmiuçado ainda pelos planos de saneamento, né? É a minha opinião, né? Então, talvez isso no marco ainda esteja um pouco ousado demais, né? Seria aí, como Harley falou, o meu ponto negativo, né? Apesar dele ter dado uma luz no fim do túnel, talvez ela não seja uma realidade alcançável, né, para a maioria dos municípios. Outra questão a obrigação da celebração dos contratos de concessão, eu vou repetir, é bem importante, né? Agora, na verdade, foi um alvo do veto, né? É o artigo 16, que, em vez da gente ter a possibilidade de fazer uma renovação contratual com os termos, né? Por mais de 30 anos, não, esse veto fez com que a gente com que a gente tenha que resolver isso até 2022, né? Isso eu achei bom, na verdade, porque a gente consegue, em curto prazo, estabelecer contratos de concessão, né? Que pode ser celebrado com as empresas prestadoras atuais, né? Mas o que é importante é a gente estabelecer as metas e o prazo para a universalização do serviço, que em muitos termos, principalmente com as empresas estatais, não existe, né? Harley, a princípio é isso, vou passar a bola aí para você. Obrigado, Tatiana. Tatiana começou a falar de alguns temas, a gente vai seguir com o Gandhi, e eu queria lembrar a todo mundo que vocês podem fazer perguntas para cada um dos nossos convidados, e a gente, ao final da apresentação do professor Robson, a gente então vai encaminhar as perguntas para cada um dos nossos convidados. Então, a gente segue agora com o professor Gandhi Giordano. Gandhi é autor de diversos livros, inclusive na área, trabalha numa empresa que é uma empresa que presta serviços na área de saneamento, de recursos hídricos, e é também nosso colega lá, conselheiro no CRQ. Então, gostaria agora de ouvir um pouquinho o Gandhi, a opinião dele sobre pontos positivos e negativos aí. A gente tem várias situações que podem ser abordadas, e aí, Gandhi, agora eu agradeço mais uma vez
a sua presença, mais um convite meu que você atende, e te agradeço muito, e agora está contigo aí. Ótimo. Obrigado, Arlen, pelo convite. Contente de participar com todos aqui nesse evento, né? E você colocou na sua abertura, eu vou tocar alguns pontos que já foram falados, né? Você falou do especialista, né? Na verdade, quando você vê a lei, é um especialista na área de recursos hídricos, sim, mas de formação, na minha opinião, generalista, porque ele envolve água, solo, qualidade de água, tratamento de efluentes, né? Então, eu acredito que vai ser um profissional de base civil, sanitarista, químico, engenheiro, né? De preferência, e com especializações na área de recursos hídricos, de saneamento, de tratamento, né? Então, eu acredito que esse profissional é um profissional que vai atender a ANA na fiscalização, na regulação, nesse acompanhamento, em aprovação de projetos. E eu acredito que é um profissional assim de formação ampla, né? Básica em algumas áreas, mas com uma formação comum, inclusive legal também. Então, eu acredito nisso. Vai ser um profissional que já existe no mercado, com algumas especializações. Lá na nossa UERJ mesmo, nós temos a especialização em engenharia sanitária e ambiental, né, que aceita profissionais com várias formações e com essa especialização. Então, o pessoal que vai trabalhar com recursos hídricos, que vai trabalhar com tratamento, né, eu vejo isso. Então, é mais um mercado grande que se abre aí, né, de profissionais gabaritados, nesse caso para o governo, e, por outro lado, também junto às empresas, né, esse monte de concessionárias que vão ocorrer no Brasil, né. Quando você tem um marco desse, que já era esperado por muito tempo, e de repente ele aparece, começa a estabelecer prazo, aí eu tenho a preocupação da Tatiana, né, se isso vai acontecer mesmo nesse prazo, porque nós caímos aí numa realidade, né, onde está o pessoal qualificado para fazer isso. Você fica anos sem fazer nada, de repente resolve fazer tudo. E aí, como você qualifica pessoas, né? Eu me lembro que lá atrás, no Planasa, eu me lembro de ouvir falar, porque eu vivi esse período, né, pela minha idade, mas eu era ainda muito novo. Então, eu sei que o governo federal, na época, investiu muito na qualificação de profissionais, inclusive, que já estão idosos hoje, mas que ainda muitos estão aí contando a história, né? Então, o governo investiu pesado na formação de profissionais qualificados. E eu não vejo o Brasil, o país, investir em qualificação de pessoal nessa área. Teria que ter, eu acho que um investimento maciço, de alta qualidade, trazendo, inclusive, especialistas de outros países para formar pessoal aqui no Brasil, para a gente qualificar os que já são, melhorar a qualificação dos que já são qualificados, que já atuam na área, e até de profissionais novos que estão entrando. Então, eu acho que precisaria de uma qualificação de pessoal, porque vai faltar pessoal. Você não tem gente para projetar, para instalar, para fazer a obra, para fiscalizar, para operar, né, no Brasil inteiro. Isso não dá. Então, nós não temos essa... Nossa realidade não é essa, né? Então, nós estamos precisando de gente. Eu acho que especialização, qualificação de pessoal é o nosso ponto fraco nesse momento, né? O dinheiro vai sair do BNDES, vai ter dinheiro, que é muito bom, mas se for mal utilizado também não resolve nada. Então, nós precisamos de gente qualificada, e o governo precisa qualificar pessoas, que foi o sucesso do Planasa lá atrás. Eles investiram em gente de alta qualidade, na época qualificaram o pessoal com alto nível, e esse pessoal conseguiu atender, pelo menos nas grandes cidades, né? Então, essa é uma questão. Você fala da questão do saneamento rural, né? Se vai chegar saneamento nas áreas do interior, né? Essa preocupação sempre também foi minha. Hoje tem a Funasa que faz esse trabalho, mas não sei se por falta de recurso, ou também se ela vai ter recurso nesse novo formato, né? Mas também não vejo. Eu gostaria de conhecer um pouco mais o trabalho deles, conheço uma parte, mas sempre acho pouco transparente, né? E nem sei também se é feito com a qualidade devida, não sei se por falta de recurso ou o que acontece, eu não vejo também um trabalho que muitas vezes seja qualificado o suficiente. Mas o saneamento rural, ele precisa
ser uma realidade no Brasil, porque nós temos aí uma população talvez de uns 30% de pessoas ainda na zona rural. Isso não é bem medido assim, mas se você pegar agrovilas, cidades pequenas, sedes, né, de fazendas, de projetos agrícolas e o interiorzão do Brasil, as margens de rios, etc., nós vamos ter aí uma população enorme que hoje não é contemplada, né, por um projeto desse aí, por exemplo, o novo marco regulatório. Então, eles falam, no final das contas, daqui a pouco vão estar atendendo, né, essas populações com fossa, etc., que aí, daí a pouco, está sendo construída de qualquer maneira para atender a meta. Eu me lembro que, alguns anos atrás, agora, recentemente, o pessoal estava fazendo até reuso a partir de fossa séptica, quer dizer, uma coisa mais ridícula. Tinha norma brasileira fazendo isso, já permitindo fazer isso. Então, o pessoal não sabe o que é reuso, né? Você pegar um efluente de fossa para fazer reuso, então é uma maluquice. Então, essas maluquices, eu acredito que vão continuar ocorrendo, porque vão ter que atender as metas, né? Vai entrar governo, sair governo, e daí a pouco eles vão aceitar qualquer coisa como tratamento. Então, nós precisamos ver, ter padrões, ser mais qualificado, essas normas, regulamentos, manuais técnicos, né, do que seria um tratamento de água para a zona rural, o que seria um tratamento de esgoto para a zona rural, em determinadas regiões, né, próximo de rio, distante de rio, em área seca, de montanha, e exatamente perto de fontes e nascentes. Então, tudo isso aí precisa ser mais qualificado, mais, vamos dizer, descrito, né, porque hoje isso não é feito, isso é feito pela Funasa, e vai fazendo, e vai anotando o que fez, mas se você for atrás, você vai ver que não está funcionando mais. Então, muita coisa não está funcionando. Então, a gente precisa tomar cuidado para não jogar dinheiro fora e não ficar dizendo que já atendeu, como já foi dito no Brasil várias vezes, que nós tínhamos mais de 90% pela água tratada e etc. Já cansei de ouvir metas aí que eram atendidas e não eram verdadeiras, né? Então, precisamos... Essa questão do saneamento rural me preocupa muito, porque realmente não vai aparecer nenhuma empresa para fazer isso. E aí o governo parece que quer largar a mão do negócio. Então, é preciso que isso seja feito. Então, qualificação de pessoal, Brasil inteiro, de alto nível, e a questão do saneamento rural. São dois pontos, assim, importantíssimos. Esse especialista que você falou para mim é um profissional generalista de várias áreas de atuação, inclusive da área de química, né? Com formação nessa área de recursos hídricos, e tratamento e tudo mais, né? Eu achei outra coisa interessante também no marco, porque ele não fala só de água e esgoto, né? Mas ele fala também de águas pluviais, tratamento de águas pluviais, de resíduos, de remoção de resíduos, do saneamento básico, né? Ele fala do saneamento básico. Então, isso é importante, porque aí nós vamos ter mais itens contemplados, tá? Então, no momento, eu ficaria por aí, mas só para falar mais uma coisinha, de forma geral, hoje, o nosso litoral todo, ele sofre a consequência dessa ausência de saneamento no Brasil, né? O litoral fala tudo, né? Nós temos uma água numa costa enorme, de mais de 8.000 quilômetros, né, de costa, e no final das contas, o que acontece? Você não consegue pescar sardinha aqui no Brasil, né? A sardinha, hoje, ela é importada do Marrocos, e o Brasil hoje enlata a sardinha que vem do Marrocos. E por que não tem sardinha no Brasil? Por que tem que pescar em Fernando de Noronha? E, logicamente, daqui a uns dias vai acabar, detonar tudo lá. Por que não tem pesca de sardinha no resto da costa brasileira? Se pescava sardinha dentro da Baía de Guanabara, tinham 13 fábricas aqui na Baía de Guanabara. Por que não tem mais sardinha? É porque tem esgoto no mar, né? Tem amônia. A amônia, ela é completamente tóxica aos alevinos. E a legislação brasileira, mesmo o CONAMA, ele prevê uma concentração de amônia no mar que já é tóxica para o alevino da sardinha. Então, a própria legislação já está errada. E, fora isso, que a legislação já está errada, o nível ainda está acima da legislação, porque nós temos esgoto sendo lançado em toda a costa brasileira. E quando não é tratado, que já vai direto através de rios e córregos, etc., ele também é lançado através de emissários.
e muitas vezes sem tratamento, só com tratamento preliminar, ou, às vezes, um reator anaeróbio que libera amônia, que também ficou no mesmo problema. Então, o Brasil hoje, ele detona toda a costa brasileira no que se refere à pesca, porque todo o pescado que é reproduzido na costa, ele está sofrendo uma carga poluidora muito grande. Então, a reprodução do pescado diminui, e, com isso, o nosso potencial pesqueiro diminui. Então, não é só a questão do turismo, não é só a questão de saúde, é a questão também econômica, né, e que precisa ser vista, né, porque o Brasil, um país desse tamanho, importar sardinha do Marrocos é realmente uma vergonha, né. Mas aí como é que se resolve? Vamos pescar em Fernando Noronha. Não se sabe nem por que não tem mais o peixe, né. Deveriam descobrir por quê, né. Eu descobri ouvindo defesa de mestrado. Obrigado, então. Obrigado, Gandhi. Me falaram que o meu som está saindo baixo, então eu vou tentar falar mais perto aqui do microfone. Gandhi, obrigado mesmo pela sua participação agora. A gente volta contigo daqui a pouquinho. É importante o que você pontuou, a gente fala de saneamento, muita gente entende que saneamento e marco de saneamento só teria a ver com a questão de recursos hídricos ou de esgoto, e a gente entende que o marco falou, inclusive, de resíduos sólidos, por exemplo, e pontuou, inclusive, em relação a metas de eliminação de lixão. Então, no finalzinho aqui, a gente vai poder conversar de outros temas. Então, as metas, os prazos de encerramento de lixão foram postergados, né? Havia lá um compromisso passado que agora tem outras datas e a gente volta a falar disso. Nesse momento, queria, então, chamar o professor Robson Campos, que é professor nosso lá do curso de Meio Ambiente, professor do IFRJ, e também é profissional do setor de saneamento. Então, a gente quer ouvir agora, Robson, sua opinião, suas considerações acerca do marco do saneamento básico. Obrigado mais uma vez aí pela parceria nesse evento. Boa noite a todos. O professor Gandhi chamou a atenção de um tópico que eu acho que vale a pena a gente até resgatar para entender o contexto do surgimento do marco do saneamento, né, que é o Planasa. Né? O Planasa foi a primeira tentativa em centralizadora, digamos, né, partindo da União, para tentar resolver o problema do saneamento no Brasil, e ela se estrutura na época da ditadura militar, mais ou menos aí por volta de, mais ou menos não, mas 1971, né? E por que é importante a gente retomar a Planasa? Porque a gente tem alguns problemas, né? Então a gente pensa o seguinte, em toda uma grande parte dos estados nós temos grandes companhias estaduais que são as prestadoras de serviço de água e esgoto, né? Na maior parte. A gente tem também concessionárias privadas, mas ainda é muito tímido, né? Você tem presença em Manaus, em algumas capitais, mas ainda muito tímido, né? E você tem a questão da Constituição de 88, que deu a titularidade da concessão do serviço para os municípios, né? O que parece um contrassenso, uma vez que nós temos companhias estaduais e não serviços autônomos de água e esgoto, os famosos SAI, né? E por que desse contrassenso? Porque, na verdade, o legislador constitucional de 88, ele deu essa titularidade aos municípios, mas já havia uma bagagem de experiências construída há mais de 20 anos de companhias estaduais, né? E isso gerou um conflito, e esse conflito se arrasta até os dias de hoje, e o marco tenta resolver esse conflito, mas, na verdade, não resolve. Em alguns sentidos, ele até reforça esse conflito, né? Então, a Planasa, que foi o primeiro esforço da União em tentar universalizar o saneamento no Brasil, você tem a criação de todas as companhias estaduais do Brasil. Todas as companhias estaduais do Brasil, Sabesp, Sanepar, Copasa, SEDAI, Embasa, todas elas datam da década de 70. São criadas pelo esforço do governo militar de universalizar o saneamento no Brasil, tá? Esse esforço ele foi, em certa parte, muito bem sucedido. Os índices
de cobertura antes do Planasa e depois do Planasa mostram que, principalmente em questão de abastecimento de água, ele foi bem sucedido. Em tratamento de esgoto, em algumas grandes capitais, ele também, para a época, a gente pode dizer que foi parcialmente bem sucedido, né? E como o professor Gandhi chamou atenção, houve um grande esforço do governo federal em capacitar os profissionais, né? Essa capacitação se deu através do Banco Nacional de Habitação, o BNH. Então, na verdade, o que nós tivemos ali foi uma lei, um planejamento e investimento público, na veia. Tá? Então, foi a conjunção desses 3 fatores que nós obtivemos algum sucesso, pode chamar assim, algum sucesso na melhora dos índices de abastecimento e coleta e tratamento de esgoto. Tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou trazer aqui, é importante a gente resgatar esse histórico, né? Para vocês terem uma ideia, né? Em 1960, ou seja, na década de 60, 70, o auge do Planasa e do BNH, que era o órgão que fomentava não só a pesquisa quanto os recursos, nós tínhamos um investimento de R$150 por habitante. Hoje nós temos, em 2017, segundo os dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, o SNIS, né, nós tínhamos um investimento de R$60 por habitante. Então, é menos da metade do que se investia na década de 60. Tá? Então, realmente não tem como dar certo. Do jeito como está, não tem como dar certo. Né? Então, você tinha um contexto de companhias estaduais, qualificação dos profissionais das companhias estaduais e muito investimento público através do BNH. Esse quadro ele vai mudar completamente na década de 80. Primeiro que o legislador constitucional ele dá titularidade aos municípios, e aí inicia-se esse conflito entre companhias estaduais e municípios, que é um problema, é um conflito que está até os dias de hoje. Tá? E existe o problema que a gente entra no contexto da década de 80 e 90, que é o contexto da privatização de serviços públicos. Né? E tem telefonia, energia, e que em certo sentido foi bem sucedido, mas o setor de saneamento ele é completamente diferente do setor de energia e completamente diferente do setor de telefonia. Né? Colocar o esgoto numa favela, numa comunidade rural, é uma tarefa extremamente complexa. Não é simples, porque a gente ainda esbarra em problemas de urbanização. Né? É muito mais simples você puxar um fio e colocar lá, ou colocar uma antena e colocar um sinal de celular. Né? O saneamento não é tão simples assim quanto se coloca aí na mídia, que é simples, não é simples universalizar. Não é tão simples assim universalizar. A gente já teve uma experiência na década de 60, 70, um pouco exitosa, e nós tivemos um bom marco regulatório, uma boa lei, capacitação e dinheiro. Né? Nós tivemos isso. Né? Será que nós vamos ter isso agora? Então, antes do marco do saneamento, que é a Lei 11.445 a Lei 14.026 de 2020, que é a Lei do marco do saneamento, né? Nós tínhamos uma outra lei, que era a Lei de Saneamento, que estava em vigor, que é a 11.445 de 2007. Né? E ela já regulava o setor de saneamento. Qual é a grande diferença entre as duas leis? Né? O marco do saneamento, como ressaltou bem a Tatiana, ele traz para a gente a questão das metas, coisa que não estava previsto na Lei 11.445. Tá? Uma outra coisa que o marco do saneamento ele quer mudar, na verdade esse é um dos grandes objetivos do marco de saneamento, é o fim do contrato de programa. O que é o contrato? O contrato de programa é também de um contexto antes de 88, é o contexto da Planasa, onde você tinha empresa estadual e ela estabelecia um convênio com o município. Muitas vezes esse convênio ele era estabelecido, a gente está ali no contexto de ditadura militar, né? Então, na verdade, havia uma pressão muito forte do governo à época para que os municípios entregassem o serviço às empresas estaduais, senão eles não teriam recurso público. Esse era o contexto da época, que era um contexto que todo mundo conhece. Tá? Então, a lei do marco regulatório ele tenta pôr fim a esse contrato de programa, que era esse convênio, muitas vezes de forma informal,
né, que é a grande realidade das empresas estaduais e municípios em todo o país, mas é uma realidade que tem uma história e tem um porquê. É bom a gente contextualizar, para não achar que isso caiu do céu. Não caiu do céu, tem uma história, né? E o Marco Saneamento, ele quer pôr um fim a esse contrato de programa para um contrato de concessão em metas, né? Então, qual é a realidade hoje? Você tem uma série de empresas de saneamento espalhadas pelo país todo, onde tem contratos de programa com vários municípios, e o Marco Saneamento ele deu até o dia 31 de março de 2022 para que isso seja regularizado. Contratos em vigor ainda podem permanecer por mais 30 anos, né? Então, essa é uma situação, tá? Então, o Marco do Saneamento, a grande diferença em relação à lei anterior é meta, tá? A questão da Agência Nacional de Águas, ou seja, a regulação, na lei anterior, essa regulação, ela era uma regulação que ela podia ser municipal, ela podia ser estadual, e agora você tem uma centralização disso na ANA. O Marco do Saneamento também não explica para a gente como vai funcionar a interação entre a agência municipal, a agência estadual e a ANA, não explica, né? A gente tem várias manifestações de representantes da Agência Nacional de Águas, que não foi criada com esse objetivo, para a gente lembrar, ela foi criada para fazer a gestão dos recursos hídricos do país. Então, a gente tem a manifestação de várias autoridades da ANA dizendo que não é o objetivo da ANA invadir, digamos, né, a autonomia das agências municipais e estaduais, mas a gente sabe que isso vai acontecer. Nós sabemos que isso é que vai acontecer na prática, né? Isso vai acontecer uma hora, isso vai acontecer. Então você tem essa centralização na ANA, ela é positiva, eu acho que ela é positiva, mas vai haver conflitos. Esses conflitos, eles vão ocorrer, tá? Outro ponto que chama atenção no Marco Saneamento é colocar uma meta completamente surreal, que é a meta de 2033 para a universalização do saneamento. Qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento do setor sabe que isso é uma meta completamente surreal. É só a gente lembrar que foi estabelecido também uma meta no Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que ela acabar com os lixões em 2014, nós estamos em 2020, ainda temos lixão nos grandes centros urbanos. Então, não adianta a gente colocar metas, a gente não tem capacidade para atingir essa meta, tá? Então, hoje você tem uma estimativa que a gente precisaria entre 300 a 700 bilhões para fazer a universalização do saneamento, né? E no auge da Planagem, o que se investiu foi em torno de 200 bilhões, a gente está falando de recurso público. Será que a iniciativa privada vai ter recurso, 300 a 700 bilhões para investir, para universalizar isso até 2033? Eu acho muito difícil. Então, essa é uma meta irreal, uma meta inalcançável, mas é a meta que está lá. Nas entrelinhas da lei, diz que isso pode ser colocado, e aí aquelas entrelinhas da lei, que isso pode ser prorrogado para 2040 com reajuste tarifário. E aí vem aquelas questões. Será que, porque os defensores do Marco, e eu acho que o Marco tem pontos positivos, mas aqueles defensores ferrenhos do Marco dizem que esse valor, esse investimento todo, não virá do reajuste tarifário, e a gente sabe que isso a própria lei já está prevendo que se no passado 2033, você pode ter um equilíbrio financeiro e econômico e vai ser reajuste tarifário, né? Então a gente sabe que essa vai ser a realidade. Qual é a grande aposta do Marco? E quem conhece a realidade do setor sabe que é uma aposta errada. É a aposta que as empresas privadas, no momento em que elas competirem com as empresas de capital misto ou empresas puramente estatais, né, elas consigam dar mais eficiência, ou seja, redução de perdas, e que com esse aumento de eficiência eles consigam fazer esse investimento. Mas a gente está falando de 300 a 700 bilhões. É ser bastante otimista imaginar que apenas o aumento de eficiência vai conseguir, apenas o aumento de eficiência, sem reajuste tarifário, vai conseguir levantar no mínimo 300 bilhões nesses anos até 2033. É muito otimismo para a gente falar assim, tá? Uma outra coisa que foi citada é a questão do BNDES. Será que o BNDES não vai ter 300 bilhões para emprestar para todas as empresas? Eu não sei, será? Então, assim, há uma série de nebulosidades no Marco, né?
ele é uma realidade, já foi aprovado pelo Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro teve alguns vetos, né? E a gente sabe que agora essas empresas privadas... Outra coisa que também é muito falada, o marco saneamento vai privatizar. Na verdade, gente, o setor saneamento já tem empresas privadas no Brasil todo, tá? Isso não é bem verdade, tá? Já existe, tá? O que o marco saneamento vai fazer é simplesmente dar uma força, esse é o termo, né? Forçar uma barra, né? Para extinguir os contratos de programa. E aí, na extinção do contrato de programa, você tem a concorrência entre uma empresa estadual, uma empresa pública ou de capital misto e uma empresa privada. Outra coisa que o marco de saneamento trouxe, né, que é um resquício da Planasa e, mais uma vez, é um problema em relação à Constituição de 88, é a questão da regionalização dos serviços. Tá? Então, o marco de saneamento está prevendo uma regionalização da prestação de serviço, ou seja, os municípios têm que se constituir em blocos regionais, os estados têm um prazo para criar isso, e se os estados não criarem isso, a União vai criar, então a gente vê mais um resquício autoritário lá do Planasa, né? E o município que não aderir não vai ter recurso público, e é esse BNDES, tá? Que foi uma coisa que o Planasa e o BNH também recorreram lá na época da ditadura militar, ou seja, se você não entra nesse formato, você não tem acesso a recurso público. Então, isso é um problema. Então, por exemplo, o município não quiser aderir ao bloco, como é que vai fazer? Você não vai ter acesso ao setor, você não vai ter acesso ao recurso público. Então, tem uma série de questões. Divulga-se que é uma panaceia o marco de saneamento. Não é. Na verdade, os problemas vão continuar. E a minha sensação é que está se colocando uma panaceia que a iniciativa privada vai levantar 300 bilhões e não vai levantar. Tá? Se não houver recurso público, se não houver capacitação de profissional, essa meta de 2033, a gente sabe que ela já é irreal com tudo isso. Tá? E isso não vai ser alcançado nem em 2040. Tá? Então, a gente tem que... a lei, uma outra questão, o marco de saneamento foi aprovado em plena pandemia, coisa pouco falada, ou seja, pouquíssima discussão. Na verdade, o marco de saneamento ele é fruto de 2 medidas provisórias, né? Medida provisória do Temer, pouquíssima discussão e foi pouquíssimo discutido. O presidente vetou uma série de dispositivos e esses vetos até agora não foram apreciados pelo Congresso Nacional, né? Mas para aprovar foi aprovado em contexto de pandemia. Então, há uma série de problemas no marco de saneamento e não quero jogar um balde de água fria e falar que a gente vai alcançar com esse marco a universalização, porque lei é lei. Se não houver capacitação de profissionais, recurso público, né? E regulação, né, a gente não vai alcançar e a gente pode ter experiências complicadas, como experiência que a gente tem em Manaus, né, e outras experiências aí no Brasil, onde foi feita a concessão e a gente não teve boas experiências por problemas regulatórios. Né? Então, a gente tem que chamar atenção disso. Eu acho que é isso, eu acho que são os principais pontos, os meus principais assim, questionamentos em relação ao marco do saneamento. E eu acho que eu encerro por aqui, Arlo. Ok, obrigado, Robson. Eu troquei de fone aqui, vamos ver se agora melhora. Robson, muito obrigado pela participação. Foi bem interessante, porque eu acho que você trouxe uma visão bem crítica ao marco, e agora eu queria só pedir aos colegas que trouxesse também a Tatiana e o Gandhi para que a gente começasse, então, a conversar sobre o que foi falado por cada um. Conseguem, por favor, trazer aqui a Tatiana e o Gandhi? Ótimo. Vocês estão me ouvindo bem, Gandhi, Tatiana, Robson? Sim. Sim, está ótimo. Então, olha lá, vamos fazer o seguinte, a gente ouviu um pouquinho de cada um, e aí eu queria agora trazer alguns itens, botar agora alguns ingredientes aí para o debate, né? Por fim, agora a gente ouviu o Robson bem crítico aí às questões do marco, né? E ouvimos algumas outras coisas. Eu trabalho com gestão há muito tempo,
E toda vez que a gente vê alguma coisa que define metas, indicadores de desempenho, a gente sempre vê com bons olhos. Então, eu confesso para vocês que, ao ler a lei, ao entender o marco, em especial quando ele deixa claro que os contratos precisam ter necessariamente metas de redução de perdas na distribuição, qualidade de serviço, né, indicador de desempenho de qualidade de serviço, índice de reuso, índice de uso racional, aproveitamento da água das chuvas. Eu confesso que isso me traz uma esperança, não necessariamente que metas mais agressivas, como é a questão de 2033, que ele pede para que o contrato preveja meta de abastecimento com água potável 99% até 2033, 90% de captação e tratamento de esgoto. Realmente são metas muito agressivas, mas só de uma lei, de um dispositivo legal, trazer a obrigatoriedade de indicadores de desempenho que tem, inclusive, a ver com qualidade, né, do serviço, eu confesso que eu vejo com bons olhos. Eu acho que pode ser um primeiro passo para depois uma melhoria contínua vir daí. Eu queria ouvir um pouco mais aí a Tatiana, o Gandhi, sobre essa questão especificamente da obrigação dos contratos terem metas específicas e a visão de vocês em relação a essa questão das metas que foram estabelecidas, falando agora especificamente de água potável, 99% de água potável até 2033, tratamento de esgoto, coleta e tratamento 90%, e aí já insiro a questão dos lixões, que tinha lá o prazo de encerramento já passado pela antiga política nacional, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas é uma lei que agora já está realmente antiga, fazendo 10 anos, que trazia para 2014, e agora a gente estende isso para regiões metropolitanas, capitais e regiões metropolitanas para 2021, e para outras com menos de 50 mil habitantes para 2024. São metas, mas muito do que eu achava faltar lá na política de recursos de resíduos sólidos em relação à implantação de logística reversa, a gente vê, pelo menos no papel, metas nesse marco de saneamento. Eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês sobre isso. Como eu já tinha, né, falado anteriormente, eu acho muito importante a existência das metas. Eu concordo contigo, Harley. Na verdade, o ponto positivo do marco é ter implantado essa métrica, né? Essa necessidade de universalização em um tempo e uma necessidade de regulação, né, dessas atividades. Isso, ao meu ver, é o mais importante desse marco e não é assim de se jogar fora, né? Tudo bem, eu concordo, e foi a minha fala anterior, 2033 é muito ousado, mas foi ótimo o Robson ter feito, né, essa memória, né, do saneamento, né, porque a gente que né, trabalha com isso desde sempre, a gente vê que atualmente estão se falando mais nisso, e atualmente a gente se debate, até estamos nesse fórum debatendo sobre saneamento, e é muito importante que a gente tenha um senso comum de que a gente precisa realmente da universalização. Tudo bem se ela não sair em 2033, eu também acho que não é real, mas a gente precisa da universalização. Eu não posso ter mais um contrato de programa que não estabeleça um deadline, né? um fim de linha para a minha universalização. Né? Como acontecia, né, nesses conflitos Estado-município por titularidade, né, que acontece no Rio de Janeiro até hoje, e que a gente tem uma SEDAI sem meta. SEDAI não tem teto, não tem meta de universalização, não tem plano tarifário, não tem. A Genersa entrou para regular a SEDAI em 2015, agora, mega recente, né? E é uma caixa preta, ela não consegue regular, né?
Por quê? Porque não tem contrato, não tem esse escrito estabelecido em lugar nenhum. Então, esse marco, eu vejo que sim, é um divisor de águas. Ok, ele tem pontos importantes que ficaram de fora, ele tem pontos fracos, né, como essa data, né, que para mim é muito, 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 muito ousada. Mas foi bom ele ter acontecido, né, foi muito bom. Quero trazer aqui a experiência que a gente tem lá na Fundação Rio Águas, que eu estou desde o início nesse processo de concessão da AP5, né? A gente conseguiu, por um eventual momento político, a gente conseguiu assinar um termo, que é o Termo de Reconhecimento Recíproco de Direitos e Obrigações, assinado em 2007, entre o município, o Estado e a SEDAI, que possibilitou a gente conceder a região da P5. E aí a gente fez um contrato e concedeu para uma empresa privada. E de 2012 até 2020, quer dizer, a gente conseguiu sair de 5% para 40% de coleta de esgoto com tratamento. Quer dizer, andou como não tinha andado nunca, né? No estado do Rio e quiçá em qualquer outro estado, né? Com empresas municipais sem contratos, sabe? Agora, o que é importante? Aí eu discordo do que o Robson falou. Eu não acho que a gente não consegue fazer desse modelo de concessão. Eu acho que a saída é esse modelo de concessão. Mas a gente precisa capacitar, como o Gandhi estava falando, a gente precisa regular, e não é uma regulação da ANA, não. Não é. Lá de cima, não. A ANA vai dar... E aí eu também discordo, a gente não precisa ter conflito, a gente pode ser complementar. A gente vai ter uma regulação da União, que vai vir da ANA, com umas diretrizes a seguir, e a gente vai ter, na verdade, no caso do Rio, uma regulação estadual, que hoje em dia é feita pela Genersa, né? E a gente está brigando o município do Rio para ter, sim, continuar tendo a regulação municipal, porque só o município está perto do usuário e pode regular o usuário. Só o município pode dizer se aquela economia, se aquela residência está ligada no sistema separador absoluto ou se ela está jogando direto na drenagem, na esquina. Né? Só o município, o fiscalizador do uso do solo, consegue dizer isso. O Estado não consegue, a União não consegue. Então, a gente precisa, sim, de uma regulação municipal, e com esse modelo de concessão, eu acho que ele serve, né, para o Brasil todo, que é, na verdade, o norte, né, que está sendo seguido, e eu sou a favor desse norte, com uma regulação muito bem feita e muito capacitada. Eu acho que a gente consegue chegar com essa luz no fim do túnel que a gente que é da área, né, que a gente tão precisada, né, aí por todo mundo, né, para os moradores das cidades, né. Tatiana, deixa eu só então tentar traduzir o que você disse em relação a isso. Quer dizer, a sua opinião é que a concessão é sim bem-vinda e que pode ter sim o contrato com a empresa privada, o dinheiro privado ele pode acontecer, mas é fundamental que exista o controle público, que exista a fiscalização pública daquilo que é feito, não é isso? É com o controle apropriado que isso vai acontecer. Quer dizer, não é simplesmente deixar na mão daquele que quer ganhar dinheiro e vai ganhar dinheiro só onde ele quer. Não, se tiver um contrato que amarre e uma fiscalização adequada, a coisa pode acontecer de forma apropriada, não é isso? Exato. Gandhi, você tem alguma opinião sobre esse ponto? Olha, eu concordo com a Tatiana. Eu acredito que tem que ter uma regulação realmente nacional, no sentido geral, amplo, né, que estabeleça metas, padrões de qualidade, e essa complementação local, como o Brasil sempre fez, né, com suas peculiaridades, até a lei, em algum ponto, fala disso. Então, a gente tem que ter a nossa, vamos dizer, especificidade local para você fazer a fiscalização de acordo com seus interesses, né? E isso é preciso. Mas tem que ter uma coisa forte nacional, senão não vai ser atendido
lá no Acre, não vai ser atendido lá em Rondônia, em outros lugares no interior do Brasil, você não vai atender nada, vai ser uma enganação, né? Porque tem um componente político e muitas vezes essas concessões vão ser desvirtuadas, né? Mas eu acredito que sim, e mesmo que seja atrasado, como a Tatiana falou, a gente vai atendendo em alguns lugares, não atendendo em outros, né? E vai melhorando. Nós temos também um componente que nós não conversamos aqui. Bom, você falou do resíduo sólido, falou daí do chorume, né? Isso tem que ser feito, porque o Brasil hoje está cheio de lixão abandonado, né? Abandonado, e o pessoal, inclusive, tem lá no norte, mesmo no Pará, agora o pessoal está queimando lixão, inclusive o órgão ambiental, viu? Federal lá, funcionário lá do IBAMA queimando lixão, né? Então, é assim que eles estão atendendo as metas, de acabar com lixão, queimando. Então, eu estou falando verdade, não é coisa, vindo de fonte segura. Então, as coisas são assim, nós deveríamos ter um programa grande de reciclagem de resíduos, né? Isso funciona, teria que ter uma participação muito grande da população, para você separar em prédios, tentar reciclar o máximo de material, já que nossos lixões e aterros são muito grandes, esse custo é alto, tem transporte, tem um monte de coisa. Nós poderíamos dar uma mudada aí no cenário brasileiro com aumento de reciclagem. Na Europa, você faz mais de 70% de reciclagem. Aí, quando você fala aqui com os especialistas, mas lá tem o custo muito alto. Tudo eles falam que o europeu subsidia tudo, mas não é bem verdade, senão eles não teriam dinheiro para fazer isso tudo, né? Na verdade, existe um comportamento das pessoas que é diferente. As pessoas têm um comportamento diferente, né? Você sai de casa para levar o lixo lá no local da reciclagem, é separado. Ninguém vem na sua casa buscar, você que leva. Aqui na nossa casa, nós estamos acostumados a ser alguém pagar para vir na nossa casa buscar o lixo. Lá a pessoa leva lá na rua e coloca lá no depósito correto. Então, isso não tem custo. Isso aí é o custo da pessoa, do comportamento, do envolvimento. Nós vamos ter que mudar aqui com a educação, não só de especialistas, mas do público em geral, né? Tem uma mudança de comportamento. Então, tem essa questão do resíduo, tem a questão do reuso também, que eles falam nessa lei, nesse novo marco. E quando eu ouço falar em reuso, é um tema que me interessa muito, e eu vejo que ele estabelece um padrão de qualidade. Quando você fala em fazer reuso, você estabelece um padrão de tratamento. Você fala em tratamento, você fala em qualidade, você estabelece uma qualidade para reutilizar aquela água, né? Seja numa simples lavagem de rua, seja na irrigação de uma praça, de um jardim, seja de qualquer coisa, mas para o uso industrial, né? Mas você tem uma qualidade, porque hoje nós não estamos tratando direito, né? Nós não tratamos direito. Até essa parte da Tatiana, que ela fiscaliza eles, são rigorosos, mas geralmente você vai numa estação de tratamento em que o pessoal não gosta nem que você visite a estação, né? Porque não é para ver mesmo, ninguém pode ver nada, então não tem dados, né? Então é por isso, porque a coisa não é feita para tratar, e hoje em dia nós estamos com a cabeça de jogar sem tratamento no mar, como se o mar fosse um receptáculo aí inexaurível, né? Mas nós estamos acabando com a qualidade de uma coisa preciosa que nós temos, que é a nossa costa. Nós estamos acabando com a nossa costa, não é só com pescado, com tudo, nós estamos acabando com a qualidade. Você nunca pode tomar um banho numa praia perto da sua casa, tem que ir sempre para longe, é só amontoar gente, que daí a pouco aquela praia acaba também, né? Então, nós estamos precisando mudar essa cabeça nossa e sanear de verdade, né? Aqui no Rio, Tatiana, nós temos, não é só no Rio de Janeiro, em várias partes do Brasil, nós temos uma coisa que esse marco regulatório não atendeu. Eles não obrigam a você ter a rede de esgoto dentro de uma favela, de uma área de comunidade, né? Só na área urbanizada. E aqui no Rio de Janeiro, as áreas não urbanizadas são grandes, e são uma realidade. Então, nós vamos ter um problema ainda de esgoto sanitário aqui no Rio de Janeiro, se não for urbanizado as áreas. Muitas áreas, eu acho que teriam que sofrer uma urbanização bem pesada para você poder depois ter saneamento, porque a lei não prevê isso, esse marco não prevê saneamento em área não urbanizada, ou seja, em comunidade, né? Então, nós vamos ter que pensar nisso aí também, porque isso é um problema em várias áreas do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, mas você vai encontrar isso no Nordeste, vai encontrar lá no Sul do Brasil, e tem várias áreas que isso aí é um problema. Então, nós temos que pensar também em habitação no Brasil. Acho que a habitação é um problema que tem que ser pensado. Gandhi, deixa eu aproveitar esse último gancho aí seu sobre a questão de favelas e introduzir a pergunta da professora Simone de Andramel,
que diz o seguinte: gostaria de saber a opinião dos palestrantes se o novo marco pode ser um instrumento para aumentar a diferença social em relação ao acesso ao saneamento em nosso país. Quem gostaria de comentar? Eu posso falar, eu acho, na verdade, que não. Eu acho que isso, o marco é uma normativa maior, né? Eu acho que esse cuidado de atender a todos tem que ser municipal. Não, pode ser uma diretriz legal, sim, mas eu acho que esse cuidado dos contratos com as concessionárias tem que ser municipal. Por exemplo, na P5, aí o Gandhi tocando nessa questão das áreas urbanas, a maioria das comunidades no Rio já são urbanizadas. A gente tem poucas que não são urbanizadas, né? E aí a concessionária, sim, é obrigada a atender a população inteira do território, né? No contrato da P5, ela atende o território inteiro, ela só ela não atende ruas de terra, né? Porque sabemos, né, da boa engenharia, que você não coloca rede de esgoto em uma rua de terra, porque não é viável, né? Então, ela atende a área da P5 cheia, né? Então, tem que parar essa segregação, sabe? A área formal, a área informal. Gente, é a área. Tem que atender a área toda. Tem uma área que tem um nível de poder aquisitivo maior e tem a área que tem poder aquisitivo menor, não importa. A concessionária tem que atender a todos, a todos. E aí o contrato, sim, tem que abrir alguma premissa para alternativas de projeto, né, para áreas em que não dê para se construir o separador absoluto, mas pontualmente avaliado caso a caso, junto com a agência reguladora. Também não é fazer uma solução default para todo mundo, não é. Se você vai sair do separador absoluto, você estuda e pede anuência da agência reguladora para isso. Ok, resolvido. Agora, eu tenho que inserir toda a população no meu território, é isso que é importante. A gente não deixar nenhum trecho para o município fazer, porque aí é o que acontece, o município fica com um osso, não tem verba para fazer, né? Porque já é um lugar difícil e o município não tem verba para fazer, como é que vai fazer? Não vai. Então, a gente realmente tem que planejar a área cheia, com as áreas formais, as áreas mais nobres, com as áreas mais pobres. A área toda tem que ser pensada. Tatiana, eu acho que você responde já a pergunta que eu levaria agora, que é a pergunta da Thelma Alves, que diz o seguinte: pelo que foi dito, as comunidades mais carentes podem continuar à míngua. Então, pela sua opinião, não, porque tem que ser feito para todos, né? Exato. Vocês concordam com isso? Alguém quer comentar mais sobre essa questão da comunidade? Só um parêntese, a gente tem restrições legais, né, de uso do solo, tipo encosta, né? Você não pode construir encosta. Então, a concessionária também ela não pode atender uma casa que está irregular, né? Isso é diferente de não atender a todos, tá? A casa, por exemplo, está numa área de preservação ambiental, a pessoa está irregular ali, invadiu uma área de preservação ambiental. Eu não posso levar serviço para ela, não posso. Ela tem que estar regular para eu poder levar o serviço, né? E aí eu levo o serviço aonde for, né? Porque o meu contrato é pelo território. Ótimo. Mas é isso que eu queria falar exatamente, a questão de urbanização. Nós temos muitas áreas que são irregulares, que nós precisamos também, e aí vai ter que ser município e estado, talvez, terem um programa, ou junto com o governo federal, um programa de urbanização dessas áreas que hoje estão inacessíveis. Inacessíveis que eu estou falando estão fora de acesso do serviço público, de qualidade, entendeu? Então, nós estamos precisando ter um investimento no Brasil em urbanização dessas áreas que hoje estão fora de qualquer atendimento, né? E que são inviáveis tecnicamente. Você ficar investindo numa coisa errada não vai dar resultado nunca. Então, é preciso um investimento, vamos dizer,
estrutural para urbanizar áreas que hoje estão segregadas no Brasil, né? Não é só no Rio de Janeiro, em vários lugares do Brasil. Colegas, desculpa, Tati, por favor. Não, e aí parte... Eu queria comentar depois. É o que o Gandhi estava falando. Aí, na verdade, você deixa de ser um problema de saneamento para ser um problema de habitação, né? De urbanização do local. O problema não é levar o serviço de saneamento. O serviço de saneamento é um serviço, né? Ele é levado a qualquer lugar. Agora, o problema é a moradia, a urbanização. Aí eu concordo com o Gandhi que realmente a gente tem que prestar atenção, né? Nesse caso, né? Das habitações. Professor Robson? Desculpa, o Robson. Não, estou tranquilo. Esse marco, né, ele prevê aquilo que o pessoal chama de modelo filé e osso, né? Ou seja, você junta, que é a prestação regionalizada, ou seja, você junta um município, acho que está com algum áudio aí no fundo. Você prevê, então, colocar áreas deficitárias com áreas superavitárias. Assim, o modelo do marco ele prevê isso, tá? Está previsto dentro do marco de saneamento. Se isso vai funcionar, a gente só vai saber a partir da regulação e a partir da aplicação, mas, teoricamente, isso está previsto lá no marco de saneamento, tá? Você tem que atender todas as áreas formais e informais. Um dado, né? No Rio de Janeiro, a gente tem 25% de áreas informais. Um quarto da população do Rio de Janeiro vive em áreas com urbanização precária, tá? Só para vocês terem esse dado. A outra... Pois não, Rocha? Não, pode, depois eu continuo. Eu queria só... gente, a gente fez 1 hora agora de debate, né, de evento, e eu queria lembrar as pessoas, né, que tem aí um link que eles vão colocar mais uma vez. Você tem um formulário que você pode preencher para ter seu certificado. Então, a gente tem aí mais uns 25 minutos de evento. Vocês podem preencher o formulário se tiverem interesse em registrar presença e ter o seu certificado. Gandhi, você tinha comentado sobre a questão dos lixões, e a gente tem aqui algumas pessoas falando sobre isso também, e sobre alguns métodos, inclusive, de tratamento. Queria primeiro tentar aí, a gente tem várias pessoas, e pessoas, inclusive, que não são da área ambiental, pessoas que talvez não entendam a diferença do lixão para o aterro sanitário. Eu acho que, nesse momento, é importante que as pessoas consigam entender que, quando a gente fala de aterro sanitário ou aterro industrial, que é construído de forma adequada, a gente tem, sim, um método de tratamento e disposição de resíduos sólidos que é adequado. Se você tem o estudo do solo, avalia a permeabilidade do solo, verifica se não tem água subterrânea naquele local que seja realmente impactada, se você faz a impermeabilização do solo, se você abre células de forma apropriada, coleta chorume, queima biogás, você pode fazer, sim, um método de disposição de resíduos de forma adequada no solo. Quando a gente fala de lixão é diferente. Eu costumo dizer para os meus alunos que lixão a gente tem que lembrar da novela Avenida Brasil, né? Daquela que tem lá um monte de lixo, o cara faz a comida no biogás, tem o rato, o urubu. Então, isso é o lixão. Então, para que fique claro, quando o professor Gandhi fala de lixões que as pessoas estão, inclusive, tacando fogo, não entendam tacar fogo em lixão com métodos, por exemplo, como incineração. O método de incineração é um método que tem todo o controle de emissões e também é um método extremamente adequado. A gente tem aqui uma pergunta do Wanderson Santos, que diz, que eu acho que complementa o que o Gandhi fala, dizendo assim: professor Gandhi, sem contar a interferência dos resíduos sólidos no sistema de drenagem. Aqui na cidade, os problemas são inúmeros, principalmente em áreas não urbanizadas. Então, eu vou jogar para você, Gandhi, mas antes disso, lembrar, o Gandhi tinha falado, não, é interessante que a gente faça através do lixo urbano mesmo, resíduo sólido urbano, que a gente conseguisse separar isso, né? Há algum tempo, lá no CONEMA, né, eu tive contato com a Polita, e a Polita Gonçalves era uma que, na época, lá no INEA, defendia a separação
do resíduo sólido urbano, desde a residência, em 3, né? Aquele que é compostável, o reciclável e o rejeito. Então, se a gente fizesse só isso, não é dividir o reciclável em coleta muito seletiva, que muitas vezes é utópica, né? Mas, se você pelo menos segregasse isso em resíduo reciclável, e aí, num saco específico, com uma coleta específica, levasse para uma usina de triagem, a gente poderia, sim, dar muita matéria-prima de qualidade para o reciclador, pegando esse resíduo em central de triagem, por exemplo, né? Então, eu acho que a gente podia, só fazendo isso, a gente já podia separar só o rejeito e o rejeito mandar para o aterro sanitário. E aí a gente está falando de economia de vida útil de aterro, por exemplo, né? Gang, jogo para você aí para falar um pouquinho sobre o que o Wanderson falou aqui da interferência dos resíduos sólidos no sistema de drenagem. Sim, isso é um problema sério, né, que nós temos, é uma questão de educação mesmo do povo, é uma questão que precisamos trabalhar, né, porque as pessoas jogam lixo na rua, eles vão andando assim, você fica prestando atenção, de repente eles deixam cair alguma coisa, né, joga qualquer papelzinho, todo mundo joga um papelzinho, faz um embrulhinho e joga, como se não fosse acontecer nada. Isso entope a galeria de água pluvial, aumenta o nosso custo de limpeza, né, mantém a cidade sempre suja. Copacabana, eles varrem assim, mais que 10 vezes por dia, né? Não sei agora na pandemia, deve estar varrendo menos, mas era mais de 13 vezes por dia. Você vai em cidades europeias que a limpeza é feita minimamente, né? Então, as pessoas não jogam nada na rua, isso que é verdade. A falta de educação nossa, e é geral, não é só de pobre, não é de nada, é de todo mundo. O pessoal joga lixo na rua, né? As pessoas abaixam o vidro do carro para jogar um lixo. E depois acontece, então, um transbordamento, acontece uma enchente, né? O prefeito tem que estar sempre limpando, e esse custo aumenta demais. Então, existe um componente nosso de educação, vai ter que ter campanha, como já teve antigamente do Surgismundo, etc., que parou, né? O pessoal parou. Depois começaram a multar aqui no Rio, aí melhorou um pouquinho, depois já largaram para lá de novo, o troço já voltou de novo a ter sujeira na rua, muita sujeira. A gente precisa ter uma campanha de alguns anos aí, de limpeza urbana, uma limpeza que passe pelas pessoas, né? Se você fizer um negócio desse na Europa, você vai ser multado, e eles lá, eu fiquei olhando uma vez, numa viagem que eu fiz de férias, e eu falei para meus alunos, quando eu voltei para a sala lá na UERJ, eu falei, olha, eu durante 15 dias, eu fiquei procurando sujeira em todas as cidades que eu fui, em todas as ruas e praças, às vezes eu ficava olhando, procurando. E dentro dessa sala de aula aqui, eu encontrei mais sujeira que nos 15 dias eu consegui encontrar em toda a Europa, que eu estava passeando. Então, numa sala de aula, eu falei, aqui nessa sala de aula só tem funcionário público, professor, alguns outros funcionários que fazem a limpeza, os alunos que têm ensino público gratuito, né? E mais ninguém, aqui não tem ninguém de comunidade pobre, não tem ninguém, somos só nós mesmo que estamos sujando essa sala. Depois até um aluno lá da engenharia ambiental começou a fazer um programa lá na UERJ, lá de divulgação para manter as salas limpas, ele melhorou bastante. Mas assim, é uma questão de educação, nós estamos precisando ter um envolvimento sério nessa questão, isso é um componente que as nossas cidades são sujas, não é só Rio de Janeiro, o Brasil é sujo, é um país sujo, se você for para algumas outras cidades que no norte, nordeste, você vai ficar com vergonha, né? E nós precisamos mudar isso radicalmente. Isso é um programa que poderia ter envolvimento de escolas, de tudo aí, porque nós estamos precisando mudar mesmo. E isso traz problema nas ruas, não só de aspecto, traz problema de rato, traz problema de animal. Tem gente que alimenta animal na rua, fica dando comida para pombo, para rato, para tudo quanto é coisa, que o pombo não come, o rato come depois. Então, nós estamos alimentando doenças, trazendo doenças para o meio da gente, né? Nós entupimos as ruas depois. Aí, isso também não estimula o prefeito, ou seja, quem for o nosso controlador aí público, a fazer limpeza, porque todo mundo suja, né? Então, nós estamos vendo mudar o comportamento. Eu vou dar um exemplo rápido aqui que aconteceu aqui no meu prédio. Sempre tinha uma moradora nossa, que hoje virou síndica, e ela sempre falava da gente acabar com aquela duta ali de lixo, que ficava jogando lixo ali, vamos fazer reciclagem, vamos separar, e acabou que ela virou síndica, depois de muitos anos de reclamação, ela virou síndica. E ela conseguiu fazer isso. E o nosso prédio deu uma mudada, viu? Então, a gente não coloca mais lixo na lixeira, a gente separa os lixos que são recicláveis, tem lá umas prateleiras para colocar,
Você já coloca nos saquinhos lá e tal, que você mesmo providencia, e só o lixo orgânico que vai para dentro de um carrinho que fica lá no local e a gente coloca lá. O lixo, e esse dinheiro dessa reciclagem está indo para os funcionários. Então, isso parece que dobrou lá a bolsa deles, que eles tinham de refeição, né? O vale-refeição, o dinheiro que eles recebiam para comprar alimentos, né? Isso acho que duplicou, mas estão todos satisfeitos, entendeu? Ninguém quer sair mais do prédio aqui por causa disso aí. Agora, começa com o morador. O morador separa o lixo e coloca ali separadinho. E dali eles já dão uma destinação, entendeu? Então não é para sujar o lixo. O problema da reciclagem... Pois não. Aqui tem uma pergunta do Vitor sobre as estruturas de captação de esgoto sanitário em tempo seco no Rio de Janeiro. Está dizendo se elas funcionam bem e auxiliam nos avanços no tratamento de esgoto. Captação em tempo seco. A captação em tempo seco são essas captações que acabam existindo em comunidades que não são urbanizáveis, né, muitas vezes, ou que têm alguma deficiência de urbanização, e melhor do que nada, mas não resolve o problema, porque no dia da chuva isso vai parar dentro dos córregos e rios e praias. Né? Pois é, essa captação em tempo seco, ela é, assim, um super paliativo, e assim, num estado como o Rio de Janeiro, onde você tem um índice pluviométrico muito alto, o meu medo é isso ser apresentado como uma solução técnica, ela é uma solução técnica em alguns casos, mas isso ser apresentado como uma solução e ficar a longo prazo. Mas isso, na verdade, no máximo, tem que ser a solução de curto prazo. Mas o marco regulatório ele estabelece que você tem que migrar para o sistema separador absoluto, né? Então, não fala para você usar o captação de tempo seco como atendimento, né? Tem alguns contratos de concessão sendo elaborados assim. Mas isso está errado, na minha opinião. Isso é uma alguns contratos de concessão estão sendo elaborados assim. Captação em tempo seco, e aí a gente sabe o que vai acontecer, né? Você vai na região dos lagos, você já viu o que aconteceu com a lagoa lá, está acabada lá. Exatamente. Chove, vai tudo para lá, não tem... Então, e alguns contratos de concessão estão sendo elaborados assim, hoje, tá? Então, e tem regulação. Então, isso na verdade é um impasse, eu concordo contigo, que não é solução, não. E assim, apesar de estar no marco, que é um dispositivo transitório, a gente vê lugares fazendo planejamento dessa forma, né? Inclusive o modelo do BNDES, né, que foi falado aqui pelo Gandhi, por você, ele estabelece a questão da implantação do tempo seco pelos 5 primeiros anos. Isso. E, ao ver dos técnicos da Rio Águas e de alguns colegas, é um desperdício de verba. Isso, né? Perfeito. É um alto custo de verba utilizada, né? Que a gente já é difícil a gente conseguir uma verba para saneamento. Aí a gente consegue uma verba para saneamento e isso é usado para um dispositivo temporário, e não é que tá como default, ele não está, como o Gandhi falou, individualmente para alguns casos, né? Ele está para fazer um cinturão na Baía de Guanabara para poluição e depois ficar para poluição difusa. Caramba, eu preciso de tempo seco nos 5 primeiros anos ali. Eu não preciso de um cinturão de tempo seco na Baía de Guanabara. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Eu também acho. Inclusive nos contratos, porque assim, onde a gente vai afinar as ações é dentro do contrato de concessão. Então, é aí que o titular do serviço, né, pode interferir e botar as regras do jogo, né? E aí entra não é uma regra, tem que ser uma exceção. Tem que ser uma exceção. E aí entra uma coisa que a gente comenta bastante, são os famosos números irreais. Aí a empresa apresenta aquele número de coleta e tratamento, mas a gente sabe que aquele número ele é irreal, mas ele vai constar como atendimento de meta. Então a gente acaba vendo que esse número é real. Não. Isso, o atendimento de meta tem que ser restrito a tempo seco. Né? Mas a região dos lagos está aí para provar para a gente que não funcionou bem assim. Porque senão não é. Mas aí você tem que, na verdade, estabelecer os padrões contratuais.
né? Aí é uma questão de contrato. Nos nossos indicadores, são 10 indicadores, tempo seco. A gente vê a disponibilidade de investimento da concessionária no sistema separador absoluto, né? Então, instalação de rede, realização da ligação predial, que entrou agora no nosso contrato, aí um exemplo, Robson, que era um problema. Isso é muito importante, instalação predial. A gente colocou para dentro no aditivo de 2018, porque a gente viu como regulador que ninguém não tinha adesão, então a gente botou para a concessionária fazer essa ligação predial, né? Então, é ligação predial, rede separadora, todo o dispositivo de elevatória de travessia e estação de tratamento. Se a economia da pessoa ela tem todo esse caminho que eu falei, do sistema, ela tem o sistema cheio, aí sim ela entra no indicador de tratamento da concessionária. Se ela tem só a coleta, ela só entra no indicador de coleta. E por aí vai, mas não existe indicador de tempo seco, não existe. Não existe, porque o tempo seco deveria ser temporário. Então, o tempo seco não pode fazer parte da gama de indicadores da concessionária. Teve uma pergunta aqui, alguém falou da questão das comunidades, eu não lembro quem foi que fez a pergunta. Então, apesar do marco prever isso, né, essa questão do tempo seco pode ser um diferencial, porque a gente que é da área, a gente sabe que, do ponto de vista de engenharia, é mais fácil você implementar, né, você consegue implementar isso mais simples, né, que o coletor universal, né, mas a gente sabe que as regiões nobres, muitas delas já têm rede consolidada, em alguns locais é antiga, em outros locais já está consolidado. Então, nas áreas informais e nas áreas desassistidas historicamente, vai colocar o tempo seco. E aí a gente vai ter um problema, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Por isso que tem que regular. Por isso que tem que regular. Então, assim, o que eu manifesto em relação ao marco, essa criticidade não é nem criticidade, é um ceticismo em relação ao que se coloca que vai resolver. O marco, a lei por si só não vai resolver, né? Ela deu instrumentos para a gente, ela está dando instrumentos para a gente. Agora, vai depender de toda uma organização para saber se a gente vai conseguir realizar essa tarefa, que é a tarefa de uma geração, né? É a universalização. A gente tem que alcançar essa Eu queria falar universalização. Uma coisinha rápida sobre essa questão do tempo seco. Além do que vocês falaram, eu queria acrescentar uma coisa, que é uma preocupação. Quando eu vi uma fala do BNDES dizendo assim, esse dinheiro aí da captação em tempo seco é muito pequeno, eram 550 milhões, mais ou menos, um número parecido com esse. E aí, era pouca coisa e tal, em relação a tudo, é pouca coisa. E eu acho o seguinte, esse dinheiro vai sumir, esse dinheiro é para palitar dente de alguém, entendeu? Esse dinheiro vai sumir. Porque quando você fala em captação em tempo seco, você não tem norma. Você pode fazer qualquer coisa e pegar o dinheiro, entendeu? Toda vez que você não tem uma norma, que você não tem como fazer um projeto, não tem que prestar conta daquele projeto, não tem como dimensionar aquilo, você some com o dinheiro, você apresenta isso aqui, faz um rabisco, faz uma coisa qualquer, isso aqui é uma captação de tempo seco que custou tanto, e vai pegar o dinheiro, vai capitalizar muita gente isso aí. Então, isso para mim é um engodo e vai sumir o dinheiro, esse dinheiro é para sumir mesmo, entendeu? É isso. Por isso que a gente não consegue devolver, porque esse dinheiro vai sumir. Ele é um dinheiro que vai sumir. É porque a gente pensa, você vê, vai quebrar a rua 2 vezes depois de 5 anos, vai quebrar uma vez depois de 5 anos, vai quebrar de novo. Não tem sentido isso, não tem sentido. E não atende nada isso aí. A gente sabe disso. A gente sabe. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem aí 7 minutos para finalizar. Eu queria pontuar aqui três situações que eu acho que são interessantes para os ouvintes, para as pessoas que estão vendo a gente aí, entenderem que também o Marco fala disso e são coisas que eu acho que algumas delas são importantes. Uma é, por exemplo, o estímulo à água de reuso. É muito falado sobre água de reuso e eu acho que isso é um tema que realmente, Gandhi falou, gosto muito de água de reuso e eu acho que realmente a gente precisava ter legislações impositivas, efetivamente, para uso de água de reuso, para determinação do como também, né? Porque não é a coisa simplesmente falar de água de reuso sem saber o que é e como pode usar e para que pode usar. Então, acho que esse é um ponto. Um outro ponto que vem no marco, né, que reforça já uma legislação de 2016, mas que eu acho que o público em geral talvez não saiba, é a questão
dos condomínios, né? Da medição individualizada dos condomínios, medição do uso do recurso hídrico de forma individualizada. Eu acho que o entendimento, não sei se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas o entendimento é que quando cada um paga a sua água, ele tem provavelmente mais cuidado no uso. Então, é o uso mais do eu no bolso, né? Do eu no bolso, então, a pessoa muitas vezes usa de forma mais racional porque do eu no bolso. E o terceiro ponto, que aí eu queria pedir a ajuda de vocês, assim como uma rodada final, é essa questão de muitas das atribuições, quer dizer, as atribuições terem sido colocadas na ANA de forma adicional àquelas que a ANA já tem, né? A ANA, a Agência Nacional de Águas, para que todos entendam, é uma agência reguladora nacional que já tem muitas atribuições ligadas aos recursos hídricos e agora mais uma série delas ligadas ao saneamento básico, né? Então, o que vocês acham em relação à estrutura da ANA? Hoje a gente tem estrutura efetivamente para que a ANA acumule essas novas atividades? Eu não acredito que a ANA tenha estrutura para isso. Isso vai ter que ser organizado, inclusive com essa capacitação toda que precisa ser feito de pessoal. Quando eu falo pessoal ser capacitado, eu falo pessoal para fazer projeto, pessoal para fazer obra, pessoal para fiscalizar, pessoal para fazer administração, qualificar todo mundo, mas qualificar de forma poderosa, entendeu? Em vários locais no Brasil, aproveitar hoje que a gente faz curso aí à distância, tudo, mas pegar pesado, entendeu? Com treinamento, prática, etc. Como foi feito na época lá atrás, para você ter bons profissionais que sobraram até os dias de hoje. Então, é isso que nós estamos precisando, de muita gente qualificada, entendeu? Em vários níveis, aí, principalmente mais jovens, né? Para durar muito tempo aí. Mas, assim, está precisando de muita gente, porque não é pouca gente, não. E senão não vai dar certo, isso não vai resolver, né? Não vai resolver. Nós vamos ficar gastando dinheiro e à toa o dinheiro, né? O dinheiro vai sumir, né? E você, sem gente, você não faz nada. Essa que é a verdade. Não existe essa conversa de fazer nada sem pessoal, né? Você não consegue fazer. Ainda mais uma coisa física, grande, de obra, de instalação. Eu fico vendo aí, a gente implanta, às vezes, uma estação de tratamento mais sofisticada, você deixa, na semana que vem já quebraram. Você dá curso, dá treinamento, eles quebram tudo, você precisa ver. Você precisa ver, empresa grande, viu? Né? Não estou falando na favela ou na cidadezinha do interior, não, estou falando em empresa multinacional. Você deixa lá, explica tudo, treina, na semana que vem está quebrado. Então, está faltando gente qualificada, entendeu? Gente qualificada para manter as coisas no Brasil. Falta gente, faltou. O mercado não criou essa situação, agora ficou anos sem formar pessoas, entendeu? E, Ganjo, eu acho que esse é um momento importante, porque a gente está dentro de uma semana acadêmica, de um instituto que tem uma série de cursos de nível técnico e superior na área ambiental. Importante que nossos alunos saibam que agora, por exemplo, o Marco do Saneamento traz uma série de atribuições para a ANA, e como você está falando, a ANA vai precisar de recursos humanos, recursos capacitados para isso, né? O Arley, não é só a ANA, não, né? Quando a gente pensa, a gente tem uma limitação, as companhias estaduais têm muitas limitações, né? Porque muitas são dependentes do Tesouro Público. Então, elas têm dificuldade para fazer concurso. Então, à medida que algumas concessões vão passar para a iniciativa privada, essas empresas também precisarão de funcionários. E, na verdade, como o professor Gandhi lembrou, nós não temos. Né? Na verdade, nós não temos hoje esses profissionais no país. Né? Agora, respondendo à questão da ANA, eu acho que vai precisar uma boa estrutura, porque se na parte de gestão de recursos hídricos nós já temos problemas, né? E imagina para fazer a gestão a nível nacional do saneamento. Né? Verdade. Gente, olha, a gente está aí com 2 minutos para encerrar. A gente está faltando só a Tatiana. Eu vou pedir para que a Tatiana comece e que a gente faça uma rodada aí de últimas palavras, de encerramento. Okay. E eu já começo agradecendo a cada um de vocês aqui pela colaboração com a Semana Acadêmica, com o IFRJ, e especialmente com essa mesa redonda. Muito obrigado, Tatiana, diretora da Rio Águas. Obrigado por estar com a gente nesse período. Suas últimas palavras aí. Eu é que agradeço a oportunidade.
Agradeço a equipe lá da Rio Águas também, uma equipe de técnicos muito competente, que eu me criei e cresci lá, tenho muito orgulho de ser de lá. O que eu deixo aí para pensar? Vamos ver, como, né, engenheira da área, eu acho que a gente não pode perder esse barco, sabe? Eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade. Bem falou o Robson aí da nossa memória, mas o fato é que a gente está há uns 20 anos que seja, né, estagnado no saneamento do Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa migração, né? Agora existe o modelo do BNDES, o município tem 2 ações na justiça contra o modelo e contra a instituição da região metropolitana. A gente entende que a titularidade tem que ser do município, que a regulação tem que ser do município, ou, no máximo, uma coisa híbrida, uma coisa compartilhada com o Estado, a regulação, né? A gente entende que é a forma de evolução, a concessão é a forma da gente evoluir, da gente sair desse buraco, né, que o Brasil está, em termos de saneamento. Da gente viabilizar o investimento via concessão. A concessão tem a empresa privada, né, de propósito específico, né, que ganhe, né, a licitação com um contrato firmado, com métricas, com indicadores, ela é a que tem condição de tirar a gente desse buraco. Né? Mães, ela precisa ser regulada, ser fiscalizada por uma equipe de pessoas competentes, com instituições idôneas, né, que possa ter realmente autonomia decisória, né, para as questões de regulação. E aí sim eu acho que a gente vai evoluir. Né? O modelo do BNDES, ele tecnicamente, ele é ruim, ele parte de princípios, né, estabelecidos pela SEDAI, né, ele só ouviu um lado da história, ele não ouviu os 2 lados da moeda, né, e a gente conseguiu, né, com muito custo, dar uma ajustada na parte técnica, mas existem ainda questões muito importantes que ficaram ruins, como, por exemplo, a questão da captação de tempo seco, que a gente falou aqui no fórum, né? Então, realmente, a gente tem que evoluir, mas com cuidado, porque é uma oportunidade que a gente não pode perder, a gente não pode ficar mais 20 anos estagnado, né? A gente não pode entrar numa briga jurídica, que seja, por mais 20 anos e deixar o saneamento sem investimento. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Tatiana. Gandhi. Então, o que eu deixaria, eu sou o mais velho aqui da turma, não digo velho, idoso, né? Eu já acompanhei tanta mudança, né? Eu já estou mais de 40 anos trabalhando nisso, já vi muita melhoria. Eu comecei como estagiário em 76, né? 10 anos antes da primeira resolução CONAMA, que foi em junho de 86. Então, eu trabalho nisso há muito tempo. Já vi muita mudança, muita gente, a quantidade de pessoas aumentou muito. Então, o que eu deixo é uma mensagem de estímulo aos jovens, que se hoje vocês estão com dúvida se vão ter emprego, na minha época não tinha nem lei, e eu gostei dessa área e fiquei nela. Então, por favor, os que gostarem, que tiverem vocação, se dediquem, porque tem uma oportunidade de ouro para vocês nos próximos 30, 40 anos, pelo menos, de trabalho. O Brasil é muito grande, tem muita coisa para ser feita, muita coisa para crescer. Isso é uma área que gera recursos, né? E é essencial para a sociedade, então é uma oportunidade de trabalho. Agora, a área de meio ambiente, ela só aceita bons profissionais, então é preciso se qualificar. Não percam oportunidade de nada para se qualificar. Todas as oportunidades são válidas, e se o governo não investir, invista em vocês mesmo, em vocês. Então, o Brasil vai ter oportunidade para todo mundo, mas precisamos ter uma dedicação, né? E eu vejo uma grande chance, realmente, da gente crescer nisso, e a gente tem que ver os pontos falhos, corrigir, mas não explodir o negócio, não explodir. Nós temos que aproveitar o que foi feito, né, e melhorar ele e tocar o barco, começar a fazer acontecer. Eu acredito, Tatiana, que essa questão da participação do Rio de Janeiro nessa questão da fiscalização e da regulação vai ser até uma coisa política, porque tem uma coisa que é a lei e tem uma coisa que é a política. E o Rio de Janeiro tem um peso político. O Rio de Janeiro não pode ser um voto igual a um município pequeno que faça parte da região metropolitana. O Rio de Janeiro representa milhões de pessoas. Então, eu acho que o Rio de Janeiro vai ter que se posicionar politicamente e fazer parte dessa regulação, mesmo que a lei não tenha vamos dizer,
previsto isso, mas politicamente tem como se conseguir uma participação do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos aqui no momento, né? Mas é isso. Eu agradeço, Arli, e a toda a sua instituição, o convite mais uma vez e a oportunidade de participar. Obrigado. Obrigado, Gandhi. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, engrandecendo aqui o evento. Robson. Queria agradecer ao professor Gandhi, Tatiana, o Arley, o FRJ. Aqui no estado, na verdade, não só no estado do Rio de Janeiro, talvez a gente esteja parado há 20 anos. Né? Acho que o último grande programa de saneamento foi o PDBG, né? E não foi bem sucedido. A gente sabe que ele não foi bem sucedido. Ele, por uma série de questões, muitas políticas, inclusive, né? Ele não foi bem sucedido. Então, o marco de saneamento ele representa para nós aqui do Rio de Janeiro uma oportunidade. Eu demonstro preocupações em relação a alguns pontos que externei aqui. Não acho que o modelo de concessão iniciativa privada é panaceia. Não acho. A gente tem boas experiências em São Paulo com a Sabesp, boas experiências no Paraná com a Sanepar, excelentes experiências em Minas Gerais com a Copasa. Então, são excelentes experiências com empresas públicas. Não acho que é uma panaceia. E eu demonstro ceticismo em relação aos valores que são necessários para a gente universalizar e achar que todo esse valor virá de ganho de eficiência. Não acho que isso vá acontecer. Acho que o mais provável é o que vai acontecer são aumentos tarifários, maiores do que os que nós já assistimos. Ou seja, haverá ganho de eficiência, mas muito provavelmente haverá reajuste tarifário, e esse reajuste tarifário não está sendo muito bem informado a população. Na verdade, o que se informa a população é que não haverá reajuste tarifário. A gente sabe que isso é muito improvável, tá? Para conseguir 300 bilhões para universalizar o saneamento do Brasil em poucos anos. Mas é uma ferramenta que veio, o ponto positivo é a regulação, o ponto positivo é o fim do contrato do programa, que realmente ele é uma excrescência, mas ele está preso a um certo contexto histórico, e ele realmente tem que acabar. A gente precisa de contratos com metas, e esse acho que é o grande ponto positivo. E também vejo com bons olhos a regulação pela Agência Nacional de Águas, não vejo com maus olhos, não. Acho que é importante, porque a realidade do Rio, São Paulo é uma, mas a realidade do interior, de estados mais pobres, é outra. E você ter um ente regulador a nível nacional, eu acho que isso é um ponto positivo. Então é isso, eu acho que o marco traz para a gente boas coisas, mas acho que a gente tem que ter cuidado em achar que vai resolver tudo. Se não houver recurso público, não vai resolver. Beleza, muito obrigado, Robson, Gandhi, Tatiana. Agradeço a todos que participaram com a gente, pessoas que estiveram aqui, comentaram. Algumas perguntas a gente não conseguiu colocar, mas eu acho que o debate foi muito legal. E eu quero agradecer também a Marília, quero agradecer também a professora Sheila e os outros colegas que tiveram aqui fazendo com que esse momento acontecesse. Me deixo à disposição dos colegas para que depois as perguntas que não foram respondidas, que se quiser me sejam enviadas, não tem problema nenhum. Meu e-mail é arley.martins@ifrj.edu.br. Eu retransmito aos colegas e retorno a resposta para aqueles que perguntaram. Obrigado a todos, então. Desejo uma boa noite aí e uma boa semana para todos. Obrigado pela oportunidade ao IFRJ. Um abraço aí a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite a todos.